Olá, meu nome é Gus ou Gus De Luca e esse é o podcast Para Minhas Filhas, que eu fiz para contar algumas histórias da minha vida para as minhas duas filhas, Dorothy e Zlata, e quem tiver curiosidade é bem-vindo para ouvir. Tô aqui com a minha colega, Clarissa Passos, que é a pessoa que deixa as histórias mais interessantes, me interpelando e levantando alguns pontos que eu sempre esqueço. E esse episódio é o episódio 6, estou chamando ele de A Vida Acadêmica de um Nerd. E a ideia de fazer esse episódio é porque a minha filha mais velha, a Dorothy, está com 7 anos e entrou na segunda série agora. E tem sido uma experiência muito legal acompanhar esse início de vida acadêmica mesmo, porque então era só creche, prezinho, era uma coisa, mas agora não, tem lição, tem professora, ela levanta questões, fala da classe bagunçada e como ela se incomoda com isso, porque ela é toda certinha, quando ela toma bronca e tal. E aí ela vira e mexe e me pergunta como é que era, né? Se eu estudava, reclama de acordar cedo, e eu falo isso, eu acordei cedo a vida inteira para ir pra escola, então não é só você. E aí eu tive essa ideia de contar algumas histórias para ela entender como é que foi a minha vida acadêmica. E bom, eu comecei levantando as informações lá de trás, fui pesquisar em álbum de foto, né? Meus pais não eram exímios fotógrafos, mas bateram algumas fotos que ficaram de registro, e a primeira lembrança, que eu não tenho uma lembrança, mas tem a foto, se você puder colocar a primeira foto, é do Caxinguelê, que foi a primeira escolinha que eu fui. Tem esse uniforme laranja, obviamente eu não tenho a menor memória dessa época, né? Abril de 81, eu nasci em 79, eu tinha 2 para 3 anos. E hoje o Caxinguelê fica na rua 3 de maio, 72, Vila Clementino. Eu perguntei para minha mãe onde ficava e ela falou, ficava na Vila Clementino. Então eu estou julgando que o Caxinguelê ainda existe, pelo menos no mesmo bairro. Eu não sei se na mesma rua, mas ele está lá firme e forte. Depois do Caxinguelê, se puder, vamos para a próxima, eu fui para o Pequiá, que era o uniforme verde. O Pequiá já era no meu bairro. Eu cresci na Vila Monumento, que é um bairro entre o Ipiranga, o Cambuci e a Aclimação. E o Pequiá existiu até alguns anos atrás. Ele mudou muitas vezes de casa e ele mudou muitas vezes de dono, mas alguns anos atrás rolou uma polêmica que eles agrediam estudantes. É horrível, assim, uma coisa horrível. E quando eu vi que era o PQ, eu falei, meu Deus, eu estudei nesse... Mas assim, era outras pessoas, outros donos, era tudo diferente da minha época. Mas ainda assim carregava o nome, né? Então me bateu uma bad, assim, quando eu vi que o PQ se envolveu numa polêmica de tratar mal as crianças, amarrar na chuva, umas castigos, assim. Umas coisas horríveis, horríveis. Você não tem memórias de agressão. Não. Na minha época as pessoas eram do bem, todo mundo feliz. Eu não tenho também muitas memórias do PQA, mas eu lembro... A memória mais vívida que eu tenho dessa época foi que eles tinham... Não era, era uma simulação de um cadarço de tênis para ensinar você a dar um nó. E eu lembro que todos os meus coleguinhas aprenderam daquele nó que você dá uma voltinha, né? Você faz só uma orelhinha, dá uma voltinha e pá. E eu não conseguia. Você tinha que fazer as duas orelhas do coelho. Mas ninguém... Então, aí que tá. Ninguém nunca me ensinou que havia outra possibilidade, que tinha as duas orelhas do coelho. Era só aquele nó. E eu não conseguia. Eu aprendi, nessa fase, olhando o Zé Rocha, que era um amigo da minha avó, que eu tava na sala da minha avó, e eu vi ele amarrando daquele jeito. Eu fiz assim, opa! Eu não sabia que existia essa possibilidade. Você vê que a transmissão do conhecimento através das pessoas mais velhas... Sim. Que funcionou organicamente. E aí foi olhando o Zé Rocha que eu aprendi. E lá em casa eu lembro que eu era a única pessoa que fazia as duas orelhas. Todo mundo fazia a orelha única. Porque lá, você aprendeu com o Zé Rocha. Porque eu Rocha. aprendi com o Zé Rocha, não foi na escola. Mas no PQA, a minha única memória é tentar amarrar aquele simulacro de cadarço e não conseguir, ficar extremamente frustrado. Minha filha Dorothy fica extremamente frustrada com muita coisa e muito brava, então talvez eu tenha passado alguma herança genética. Mas essas eram escolas de bairro, menores, né? Uma casinha, sei lá, 10, 20 alunos, eu não vou lembrar, mas era uma coisa bem restrita. O bicho começou a pegar quando eu fui para a próxima foto, que é o Educandário Cardel Mota, Colégio Cardel Mota. Para quem está só ouvindo a gente, né? Eu mostrei 2 fotos minhas criança, usando os uniformes das primeiras escolas, e agora eu estou mostrando uma foto do prédio da unidade 1 do Colégio Cardel Mota, que tem até hoje, o colégio não existe mais, mas o prédio está lá e esse... Tem um belo mural de azulejos aqui com Jesus cercado de criancinhas, com um bebezinho no colo. E aí a gente lê em cima, Educandário Cardeal Mota, é um prédio bem imponente, assim. Sim. E embaixo a citação bíblica, deixai vir a mim os pequeninos. Exatamente. Então, aí sim... De uma escola de bairro para isso deve ter sido um choque. Né? Ainda era no bairro, né? No Ipiranga, então era do bairro, era pertinho de casa, mas era um prédio enorme, tinha igreja aí dentro, o pátio era gigante, eram, sei lá, centenas de crianças, era da primeira série até o colegial. Então, assim, era bem diverso. O Cardel Mota, ele tinha 2 unidades, essa é a unidade 1, a unidade 2 ficava do outro lado da rua, né?
mas ele é um prédio mais novo para a época, então ele é mais desinteressante. Esse prédio eu acho muito mais interessante porque ele é bem datado. E é um marco na paisagem do Ipiranga. Sim, isso aí. não, Todo mundo que passa ali é bem famoso. Não tem como ignorar, né, o Educandário Cardel Mota, que não funciona, mas segue lá. E as duas coisas que eu lembro dessa época que eu marquei aqui é que eu voltava de ônibus escolar com o seu José. Inclusive, ontem eu falei com a minha mãe dele, que ele se aposentou aos 85 anos. Imagina um cara que dirige... Ele continuou dirigindo até os 84, levando criança meses. E voltando criança. O seu José. E ele era um doce, ele era muito gente boa. E o que eu lembro dessa época, uma memória que eu tenho, minha filha reclama de acordar cedo, né? São Paulo, nessa época, pra mim, era muito fria. Muito fria. Eu lembro de acordar às 6 da manhã, porque eu tinha que estar às 7. E aí, às vezes, era tão frio que a minha mãe pegava a nossa roupa e jogava na secadora pra roupa ficar quente, pra gente vestir a roupa quentinha, a jaqueta quentinha, a camiseta quentinha, e ia esperar o ônibus lá embaixo. Eu lembro que era assim, tinha até neblina de manhã. Era uma friaca, assim, da gente tremendo pra pegar o ônibus. Que, engraçado, eu não moro mais em São Paulo há alguns anos, mas eu não vejo mais esse frio, assim, de 6 da manhã. Mudanças climáticas, Mudanças climáticas, mas era esse lance da neblina. Eu morava em São Bernardo e existia mesmo. Existia o fog. Sim. Fog em São Bernardense, São Berlondres. Então, eu lembro que era muito frio, então essa coisa do uniforme, da secadora, eu lembro bem. E, se puder passar, quer ver? Esse era o uniforme. Quando eu entrei no Cardel Mota, isso sou eu com a minha professora da primeira série, a foto sou eu pegando um caderno, alguma coisa assim, uma pseudo-formadura, uma pasta. E o uniforme, o Cardel Mota, ele tinha 2 uniformes. O uniforme social e o uniforme de educação física. Esse era o social, era uma camisa com o emblema do Cardel Mota, né, no peito, e era uma calça cinza riscada em preto, que eles chamavam de calça Príncipe de Gales. É uma calça 80 a mais, né? Seu Paulo devia usar esse tipo de calça ali perto da aposentadoria dele. Eu diria que é um modelo de calça realmente assim, sênior. E as meninas não tinham... o uniforme das meninas, esse aqui, era uma saia pregada com essa mesma estampa do príncipe cinza. E a gente tem assim... Se não tinha educação física, você tinha que ir vestindo isso. Quando tinha educação física, você tinha aquele abrigo que é o que toda escola usa hoje. Camisetão, aquela calça azul marinho, moletom. E aí você... Só que isso foi bem na primeira, segunda série, esse uniforme sobreviveu. Já da terceira, quarta, quinta, ele morreu, o uso dele, e virou só o abrigão mesmo. Tipo assim, porque eu acho que ninguém gostava de usar. O educação física dominou, não tinha mais o social. O social foi pro saco, mas fica aí o registro do uniforme social. E aí, era engraçado, se puder ir para a próxima foto, era uma escola bem cívica. Então a gente tinha, pelo menos uma vez por semana, montava-se as filas, né? Quando você chegava, as filas para entrar na escola, do menor para o maior. Eu era sempre o segundo, porque tinha um menino que chamava Oliver, que era menor do que eu. Então o Oliver sempre garantia que eu não fosse o primeiro da fila. O Oliver livrou o seu lugar. Livrou. E a gente cantava o hino do colégio e o hino nacional. E aí subia para a sala. Então tinha todo esse aparato. Essa formalidade. E aí, então, eu tô mostrando uma foto do desfile de 7 de setembro, porque todo 7 de setembro a gente desfilava na Silva Bueno, que é o centro comercial do Ipiranga, parava-se, e aí o colégio desfilava. Aí tem uma foto da gente desfilando aqui. Em 88. Em 88. Aí acho que vale uma pequena observação, né, Gus? Esse lance do 7 de setembro. E a gente está falando também de uma escola inserida na comunidade, na cultura do Ipiranga, né? Sim, que é o bairro da independência, né? Do grito, né? Do grito da independência, do mito fundador da independência, da história como nos foi contada e pintada. Exatamente. E ali eu acho que rola, claro, né? Não é só porque é o Ipiranga. No Brasil tem muitas escolas que têm esse perfil. Mas eu acho que ali no Ipiranga faz mais sentido que nunca, né? Botar a criançada para cantar, para desfilar no 7 de setembro nas ruas do Ipiranga, né? E eu lembro, uma coisa que eu lembro bem, assim, nessa época, quando a gente entrava e fazia as filas antes de começar a aula, você chega na escola, tá todo mundo correndo, tá todo mundo falando, tá todo mundo empolgado, você tá cansado até chegar. Quando você chega e vê seus amigos, a criançada, a energia volta, e aí tinha que fazer a fila, cada professora pegava a sua sala, botava todo mundo em fila, e aquele barulheira. Aí entrava no pátio a dona Clíris, que era a diretora. E aquilo virava um silêncio sepulcral. Ninguém ousava falar quando a dona Clíris entrava. A dona Clíris tinha uma aparência austera que assustava uma criança de 10, 9, 8, 7, 6 anos, que era uma senhora que usava sempre aquela sainha com taier, aquele colar de madrepérola redondinho, sabe? A camisa assim, tá, né? Ela era baixinha.
Pra mim, ela já tinha 100 anos. Ela devia ter, sei lá, seus 60 anos, eu não sei. Mas pra mim, ela era uma anciã. Cabelo branco curto e um óculos fundo de garrafa, que o olho dela ficava, assim, gigantesco quando ela olhava pra gente. E ela tinha um olho cego, ela tinha um olho branco. Então, aquela aparência daquela... E ela era toda séria, ela entrava todo mundo quieto, ela dava medo. Tipo assim, Dona Clíris era uma pessoa que, né, pra uma criança, hoje em dia... certamente ela sabia disso e fazia isso. Claro, como diretora de um colégio com 300 pirralhos, 400 pirralhos, sabe Deus quanta criança tinha naquele prédio enorme do Cardeal Mota, ela com certeza se valia disso. Com certeza. Era importante usar essa, né? Essa presença de espírito. E aí, eu lembro... Eu tenho uma história com ela que me marcou muito, que eu chamo de o sanduíche de queijo. Eu não como queijo, eu nunca comi queijo, eu sempre detestei queijo, não gosto da aparência, não gosto da cor, não gosto de nada, o cheiro, que me embrulha o estômago. Isso desde criança. Minha mãe fala, tentou me dar queijo quando eu era pequenininho, já cuspia. Então é uma coisa que levou. Não sei se tem intolerância à lactose, talvez tenha, mas assim, não gosto. E minha filha mais nova, Zlata, ama queijo, adora esfregar queijo na minha cara. É um passatempo, chega perto. Eu não deixo ela encostar na minha cara, mas ela adora trazer pra perto e mostrar que ela come queijo. Então, eu tenho essa relação antiga, né? E como a minha filha, a Dorothy, ela acorda e ela não tem fome. Eu também não tenho fome. Então, assim, eu não tomava café da manhã. Minha primeira refeição nessa época era o recreio. Chegava no recreio, comia um lanchinho Mirabel. Se eu tinha um dinheirinho, podia comprar uma coxinha na cantina. Aí eu, né, me inteirava. Mas eu ia pra escola sem comer, era o meu natural. E um dia eu cheguei na escola e eu não estava bem, eu não estava me sentindo bem, estava tonto, estava meio enjoado, né? E eu era pequeno, primeira, segunda, terceira série no máximo. Então tinha 7, 8, 9 anos. Acho que 7 anos, alguma coisa, 6. E a professora perguntou, você tá bem? Eu falei, não tô me sentindo bem. O que você comeu? Eu falei, nada, porque pra mim o nada era o normal. E ela falou, ele tá ruim porque ele não comeu nada. E me levou pra sala da Dona Clíris. Falou, o menino não tá bem, ele não comeu nada. E a sala da Dona Clíris, da minha memória, pelo menos... Era uma sala meio escura, ela tinha a parede meio azul, assim, escura, cortina, e aquela mulher atrás daquela mesa de madeira. Era uma coisa, livros, assim, né? Então, a Dona Clíris virou, me mandou sentar numa cadeira no canto da sala e falou pro cara, traz um pão com queijo pro menino. E eu ouvi aquilo, eu gelei, mas como é que eu ia dizer pra aquela mulher que eu não comia o queijo? Tipo assim, eu não tinha coragem de me contrapor a ela, né? Não tinha como. E aí chegou aquele pão, né, francês, com queijo derretido dentro dele, num papel, né, aquele papel branco onde colocava o sanduíche do pão. E o cara me entregou e foi embora. E fiquei lá, eu, ela e o pão com queijo. Pão com queijo. E eu olhava para aquilo e falava, eu queria vomitar, mas assim, não dava, né? Era uma sinuca de bico. Então o que eu fiz? Eu lembro que eu comecei a arrancar a casquinha do topo do pão e comer a casquinha do topo do pão. Assim, casquinha por casquinha, numa velocidade lenta. Bem devagarzinho. Na minha memória, eu fiquei 3 anos sentado lá comendo casquinha de pão. Talvez eu tenha ficado 10 minutos, eu não sei, mas durou uma eternidade aquela cena. Até que a Dona Clíris ficou acho que ela ficou de saco cheio de eu estar lá sentado e aquele pão não avança de comer. E ela me mandou embora. Ela, volta pra sua sala. Ou talvez tenha chegado a hora do intervalo, ela me mandou ir pro intervalo. Eu não sei. Eu fui dispensado. Com o seu pãozinho. E eu saí, a primeira lixeira que eu achei foi aquele pão com queijo, porque assim, não dava. Então essa é a minha memória. Te gerou um alívio, né? Me gerou, nossa. Deve ter sido a lixeira mais feliz que você encontrou na sua vida. Aí dessa época também eu lembro, não sei se na próxima foto tem alguma... aí já sou eu mais na 8ª série, assim, eu vou chegar lá nessa foto. Você realmente cresceu no Cardeal Mota. Eu cresci no Cardeal Mota, mas vamos antes. Outra memória que eu tenho era educação física. Era um terror pra mim. A gente já falou em outros episódios, né? Eu não gostava de futebol, não gostava de esporte, nada disso. E na educação física, eu não sei como era o lado das meninas, porque a gente era segregado, né? Educação física, a menina tinha uma professora, os meninos tinham um professor. E no caso dos meninos, eu não sei, subiu o brilho de alguns dos meninos, né? O cara queria mostrar serviço. Então os caras jogavam bola, era final de Copa. Tipo assim, era qualquer coisa. Vôlei era final de campeonato, né? A galera assim, e eu era ruim em tudo, eu não gostava daquilo. Então, primeira coisa, eu era sempre o último a ser escolhido. Porque sentava todo mundo, o professor mandava 2, 3 times, pegava esses moleques que eram, né, do esporte, e eles iam selecionando. Eu ia sobrando, claro, eu ficava por último, eu ia virar meio reserva. Só que o professor queria que todo mundo jogasse. Então, por mais que eles não quisessem que eu entrasse, em algum momento eu tinha que entrar. Você era obrigado a jogar. E aí era péssimo, né? Eu chutava errado, eles gritavam comigo, até que chegava um momento em que eu me irritava e eu propositalmente chutava errado. Então eu chutava pra trás, eu chutava, já que eu vou ouvir, eu vou pelo menos dar uma causada aqui nesse rolê, né? Tipo assim, porque o professor me segura a minha onda, né? Então assim, né? Eu tava meio seguro. Então eu vou realmente atrapalhar. E eu lembro que uma vez eu tava tão assim...
cansado daquela situação, que eu colei no professor. O professor era um japonês. Eu era baixinho, mas o professor era da minha altura, era um japonês bem baixinho. E eu virei e falei assim: por que hoje o senhor não deixa eu escolher o time? Só que ele era safo, ele entendeu o meu plano. Eu ia pegar só os pernas de pau, eu ia pegar só a galera que ia por último, eu ia escolher todo mundo de cara. Eu ia fazer o time mais horroroso daquela história, assim, ia ser épico, ia ser uma coisa terrível. Mas ele não deixou. Não deixou? Ele não deixou eu escolher não o time. Não acredito. Ele entendeu minha intenção, me leu, né? Claro, eu era um pré-adolescente. Mas teria que grande oportunidade perdida. Esse professor. Teria sido, foi o que eu falei, teria sido lindo. Não, assim. e eu achei 100% Gustavo, esse negócio de chegar no cara e falar: deixa eu escolher hoje. Deixa comigo, tipo assim. Mas, infelizmente, não rolou. E aí, assim, né? Claro, não gostava de futebol. Era ruim de esporte, era baixinho. Então, fatalmente, eu sofria. Hoje em dia o pessoal fala bullying, né? Na época eu era zoado, tipo assim. Então eu tomava tapa na cabeça, né? Os caras zoavam. É fácil você zoar com um cara que é menor que todo mundo, tipo assim, né? Ele é um alvo fácil, tipo assim, não tem muito o que falar. Então, assim, eu lembro que a minha mãe, uma vez, ela foi na escola, isso eu já tava meio 8ª série, já era pré-adolescente, colegial. E ela falava: nossa, você anda muito curvado, tipo assim. E eu andava meio assim, né? Eu não queria chamar atenção, porque, né, podia dar ruim, Era melhor assim. passar despercebido. Era melhor passar despercebido. Eu tive uma fase em que eu achei que eu podia contar com a lei. Filho de advogado, né? Então, assim, qualquer vez... Os caras me davam um tapa na cabeça, eu ia pra sala do diretor reclamar. Os caras estão me zoando, os caras sei lá o quê. Até que eles cansaram de me ver na sala da direção reclamando da orientação, entendeu? E já não funcionava mais. Porque eles davam uma prensa nos moleques, os moleques iam lá e me batiam depois de novo, porque eu... né? Fui lá e denunciei. Então, batia 2 vezes, inclusive, por ser X9. Então eu não podia contar com as autoridades do período, então era melhor rapidamente você percebeu que não... Era melhor eu ficar na minha. Ficar quietinho, tarará, tarará. Mas, apesar de tudo, apesar de todo esse contexto em que eu estava, eu tive alguns triunfos nessa época da escola que eu adoro contar essas histórias, que afinal, né? Quando você se deu bem. A vingança e aí do nerd. A gente volta para a próxima foto mesmo lá, aquela lá. Que isso aqui, esse é uma feira de ciências, todo ano tinha uma feira de ciências, então na foto vocês estão vendo, é uma mesa onde tem uns ossos, a gente fez um trabalho sobre coluna vertebral. Então, lordose, cifose e escoliose eram os nossos temas, nunca esqueci, você viu que funciona. Deu certo. E aí, como eu não gostava de futebol, né, eu não gostava de esporte, eu tinha uma turma que era majoritariamente de meninas. Então aí eu tô na foto, tá a Graziele, que é a menina de cabelo moreno, e de costas, que não dá pra ver, a Samantha, que é a menina de cabelo loiro. Então a turma mesmo com quem eu andava era a Graziele, a Samantha, e não estão na foto, a Patrícia e a Renata. Então eu convivia muito com elas. Eu tinha alguns amigos também, com quem eu conversava de vez em quando, mas eu andava muito mais com elas. E nessa época eu tinha... A Renata não tá na foto, mas a minha paixão platônica era a Renata. Mas é óbvio que eu não falava pra ninguém, né? Era uma coisa só minha. E aí ficou... eu fiquei... com essa dessa época, porque a Renata e a Samantha que tá na foto, elas eram bem mais altas do que todo mundo. Então eu já gostava da Renata, já era difícil, uma mulher mais alta do que eu. Isso eu levei pra vida inteira, porque a mãe das minhas filhas, minha esposa, é mais alta que eu, né? É uma coisa que também não é tão comum. Mas nessa época, eu era amigo delas, e a Samantha, que era, talvez não a única, mas uma das únicas meninas loiras da sala, altona, bonitona, a rapaziada gostava dela, achava ela gatona, bonitona. Alvo de interesses. E um dia eu tô no intervalo, quietinho, comendo meu lanchinho. Acho que eu tava, inclusive, com o Oliver, né? Os pequenos andavam juntos. E aí colou um cara que ele era... Eu devia estar... Eu não sei se eu tava no primeiro colegial. Não. Eu tava no primeiro colegial, E aí, traduzindo, é o primeiro ano do ensino primeiro médio. ano do ensino médio. E aí colou um cara que devia ser do segundo... Não, que ele era de outra sala, porque eram 5. Era A, B, C, D, E. Eu era do C, acho que ele era do D ou do E. Que era o Severo. Era o sobrenome dele, eu não lembro o primeiro nome dele. E ele era um cara repetente. Ele era grande, muito maior, tipo assim, já tinha espinha, já era, né, quase adulto, quase um adulto, tipo assim. E esse cara cola em mim no intervalo, com mais uns 2, 3 a tiracolo, uma turma, né? Chegou uma entourage. E virou e falou assim, porque ele me proibiu de conversar com a Samantha, porque ele era afim dela. E eu era o único menino que andava naquela turma de meninas, e ele me deu mó come, e ameaçou me bater se eu continuasse conversando com a Samantha. E eu me pelei. Porra, ele sozinho já bastava, né? Mas ele vem com 5, sei lá, 4 caras. Tipo assim, pô, era covardia, né? Ou seja, teve um efeito, impactou. Teve um efeito imediato. Porque assim, eu lembro que o que aconteceu. Rolou isso, aí ele foi embora, aí eu fiquei em estado de choque. Aí quem tava comigo, que eu acho que era o Oliver, saiu pra espalhar a notícia, tipo assim.
E eu lembro de alguns minutos depois, ainda no intervalo, a Samantha vem falar comigo e eu falei, sai daqui, tipo assim, fica longe de mim. Rapidamente. É a minha integridade física em risco. Você tipo assim. rapidamente interiorizou o que ele te falou. Não quero saber, não quero nada disso. Mas aí, ela foi tirar satisfação com ele, falar que eu era amigo dela, que nananana. Eu não vi essa cena. E que ele não tinha nada que mandar em quem ela ia falar ou não. Exatamente. Então aí passou essa crise, mas aconteceu. E aí, como o destino é muito maluco, um ano depois, eu tô namorando com a Samantha. Foi minha primeira namorada, sério, tipo assim. Então, assim, né? E aí, mas ele não voltou pra te perturbar? Não. Eu acho já que tinha águas passadas. Acho que sim. Mas o que aconteceu? No segundo colegial, no Cardel tinha um esquema assim. O pessoal que ia pro terceiro colegial podia fazer parte do Grêmio. Era o último ano, né? Terceiro ano. Então, a galera do segundo podia fazer uma chapa para concorrer para no ano seguinte assumir o Grêmio já estivesse no terceiro ano. E eu não sei, porque me veio esse ímpeto de falar assim, pô, eu quero fazer uma chapa para concorrer ao Grêmio. De repente, lhe veio um ímpeto democrático. Só que eu sabia que eu não era a pessoa ideal para botar a cara para bater. Pra ser cabeça de chapa. Eu fui atrás de um rapaz que estudava comigo, que era o Genaro, que era um cara grandão, super boa praça. Sabe aquele cara calmo, boa praça? Eu gostava do Genaro, ficava até falei, Genaro, vamos montar uma chapa do Grêmio, você de presidente ou de vice? Porque vice você fica de meio de lado, assim e tal, né? O Alckmin do Cardeal Mota. O Alckmin do Cardeal Mota, camarada Alckmin do Cardeal Mota. E o Genaro topou. Só que a gente precisava de mais 3 pessoas, né? Porque era presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário e tesoureiro. A Elizabeth a gente chamou de tesoureira, e aí a Samantha, eu já estava namorando com ela, de primeira secretária, e tinha uma outra moça que eu não lembro, não vou me recordar o nome, então essa era a nossa chapa. E a nossa chapa, a sigla era sempre assim, chapa, bababababá. Então a nossa sigla era SIC. Eu não sei se era chapa pela inovação do Cardeal, tinha um significado, mas era SIC, C-I-C. E aí tiveram mais 2 chapas que concorreram no Grêmio, que eu não vou lembrar as siglas delas, mas uma era encabeçada para presidente, era o Omar, que era o filho da professora de português, que era um cara boa praça também, mas conhecido, né? Que já mais popular. E a outra era o Severo, para presidente. Você reencontrou o Severo na corrida presidencial. Na corrida presidencial do Grêmio. E aí o que aconteceu? Primeiro, aí eu descobri que o populismo funciona. Porque a gente tinha que passar, a gente tinha 5 minutos para entrar em todas as salas da primeira série até o terceiro colegial, que era a sala para chuchu, fazendo propaganda política, dizendo qual eram as nossas propostas para o Grêmio para o ano seguinte. Era o horário eleitoral gratuito do Cardeal Mota. E aí eu tive uma ideia, eu falei, vou fazer o seguinte, a gente pega um saco e fala o que a gente quer fazer, e no final a gente fala assim, ó, quem quiser dá uma sugestão, dá uma dica, dizer o que achou, rasga um pedaço do caderno, escreve, não precisa assinar, e aí joga nesse saco que depois a gente vai ver. Então a gente trouxe uma participação popular pro nosso programa. O engajamento da população. E a galera pirava, a molecada escrevia. Então a gente saía com aquele saco cheio de papel, com comentário, com pedido, com dica, etc. Eu acho que isso ajudou na construção da campanha. Conquistar o público, os votos. Porque nós não éramos populares. A gente era meio os nerds, tipo assim, né? Os caras. As outras chapas eram só de meninos. A nossa tinha nós e as 3 moças. Tipo, a gente era uma chapa diferente. E aí, meu irmão, que é 2 anos mais novo que eu, que estudava no mesmo colégio, virou e falou no segundo dia de campanha, ele falou assim: ó, ontem passou aquele cara, o Severo, né, com a chapa dele, e zoou vocês. Tipo assim. Ele virou e falou que. Tem aquela chapa daquele baixinho com a grandona. Me deu um esculacho na gente, tipo assim, porque a gente era os nerds, nananana. Eu falei, é? Tá bom, então. E a partir daí, as salas seguintes que a gente foi entrando, a gente acrescentou no nosso curso assim, tem um pessoal aí que a gente viu, que tá falando meio mal da gente, tá mesmo. A gente podia até rebater, mas a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra fazer acontecer, bababababá. Ou seja, já reproduzindo o discurso político da elegância. Virei um animal político naquele período. Virou um animal político com toda certeza. Do alto dos meus 14, 15 anos, não sei quantos anos eu tinha, mas era mais ou menos isso. E aí, beleza. No dia da eleição, todas as salas era eleição de cédula, de papel, jogava na urninha, que era uma caixa de papelão lá. E o professor de educação física, o japonês baixinho, era o cara que organizava o rolê. Então, fez a eleição nos primeira, segunda aula. E no intervalo, a gente ia contar os votos. Então, precisava de um representante de cada chapa para acompanhar a contagem. Fui eu, o Severo e o outro cara no nome da outra chapa lá. E aí, assim, o professor de educação física abria um voto por um, lia, mostrava e colocava do outro lado. E a gente ia fazendo a marquinha, né? 1, 2, pra fazer a contagem.
E aí começa a abrir os votos. E o cara começa, SIC, 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 SIC. E eu assim, meu Deus, eu não estava acreditando que ia dar certo. E eu lembro que no final da história, eu não vou lembrar os números, claro, mas deu uma diferença assim. A gente teve 1.100 votos. A segunda chapa teve, 80 votos. E a terceira chapa teve 20 votos. Foi uma avalanche. Foi isso. 90% de aprovação nossa. E eu pensando, minha segunda batida nesse cara, né? Peguei a loira grandona e derrotei ele na urna. Já tô vingado, O que eu não contava nessa época por conta de todas essas atividades extracurriculares, onde eu coloco a eleição pra chapa, plus o meu namoro com a Samantha, eu bombei. Aí você não pôde assumir, você não foi pro terceiro ano. Eu não fui pro terceiro ano. Reprovei por matemática. Mentira! Fiquei de recuperação, porque isso também é outra coisa. Até a quarta série eu era um bom aluno. Da quinta até o meu final de vida acadêmica do primeiro grau, segundo grau, né? Eu sempre fiquei de recuperação. De 3 matérias, 4 matérias. Eu era péssimo. Então, em dezembro, eu estava sempre na escola estudando. Mas eu me safava no final. Eu sempre achei que eu ia me safar no final. Mas no segundo colegial, na disciplina matemática, o professor era um cara que chamava Mané. E eu me dava super mal com ele. E era muito difícil para mim. Eu tinha dificuldade muito. Eu lembro de uma aula onde o Genaro também estava de recuperação de matemática. E ele falou assim, Genaro, você tem que estudar 100 vezes mais para passar, o Mané falou. E aí eu falei, e eu? Ele falou, você é 1000. Na cara dura, assim, ele falou pra mim. Eu era muito ruim. E no final, eu bombei por matemática. Passei das outras disciplinas, de que eu fiquei de recuperação, tava cheio, mas matemática me reprovou. Coisa que hoje eu acho que não aconteceria. A galera fala assim, o cara passou em tudo menos nessa, bota um reforço de matemática e joga ele pro terceiro ano, né? Acho que isso não... Mas rodei. E aí meu mundo esfarelou, caiu, né? Porque eu falei, caramba, não vou assumir. Minha namorada vai pro terceiro ano, eu vou ficar no segundo, Eu lembro que, olha, eu chorei naquele dia. O que eu chorei naquele dia? Porque pra mim parecia o impossível aconteceu. Eu jamais imaginava que eu ia reprovar. Realmente acabar com os seus planos, né? Acabar com todos os meus planos. Nessa fase é muito, nossa, é meio que muito importante, né? Seguir com seus amigos é muito importante. Sim. E aí foi péssimo, assim, né? Foi terrível. E eu lembro que eu chorei muito. E naquele dia mesmo eu decidi, no fim do dia, alguma coisa assim, que eu não ia continuar no Cardamota. Porque o meu orgulho tava muito ferido, E eu lembro de ligar pro Genaro. E falar, Genaro, eu não vou poder assumir a chapa porque eu tô saindo da escola. E o Genaro me falar, eu também. Ele mudou de escola. Então a gente não só foi eleito, como largou os caras. Meu político Deus canalha. Do céu, vocês... A bucha ficou pra Samantha, que ela era a primeira secretária, ela teve que assumir como... E ela virou presidente do Grêmio. E eu já não tava mais lá. Será que ela gostou dessa experiência? Não sei. Você lembra Nunca de falei ter com ela. conversado com ela Não a lembro. respeito? Não lembro. Acho que ela não gostou muito, não. Eu acho que logo... Porque era terceiro colegial, ela já tava pensando em faculdade também, né? Então eu acho que ela logo abandonou e ficou pra outra pessoa também. O Grêmio era meio um fiasco no final das contas. Mas não fazia muita coisa, eu quero dizer. Ele não tinha muita representatividade de ação. Efetiva. Então, assim, era mais uma coisa posada, né? Então, mas eu tive essas 2 vitórias, seguida de uma derrota enorme, né? Derrota minha pra mim mesmo, né? Eu rodei. Você mesmo se derrotou. Eu me derrotei. Mas fiquei com boas lembranças do Cardel. Acho que se passar a foto, a próxima é da... Aqui é uma feira de ciências também, de erupções vulcânicas. Novamente. Você com as meninas. Mas esse era outro grupo, mas eu com as meninas. Mas sim, pode virar. Outras meninas. Próxima foto. E aí sou eu e a professora Marili de História, que era a minha professora preferida. Mas isso eu já tô mais velho. Foi quando eu fui estudar História na faculdade, eu fui fazer estágio. Então eu bati no Cardel Mota e pedi estágio para ela, ela topou. Então, ela assim, tinha te dado aula? Ela tinha me dado aula no ensino na quarta série, fundamental? E aí eu voltei, marmanjo, com 26, 27, 28 anos, para fazer estágio com ela e bati essa foto. Ela era um doce. Bom, aula de história eu deslanchava, né? Matemática eu era péssimo. Agora, história, só tirava nota alta, me divertia. Então, essa lembrança da professora Marília eu fiz questão de colocar aqui, porque ela era uma pessoa muito, muito legal. Aí, vamos lá. Aí, se você seguir para as próximas fotos, tem meus boletins. Então, olha só isso aqui. Isso aqui... Primeiro grau, turma 40, estamos em 89... Então eu tô na quarta série. Quarta D. No meu boletim de quarta série, olha as minhas notas. 8, 7, 9,5, 7,5, 9, 10. 10 de religião, né? Quem diria? Mas, então, eu tô super bem. Agora, joga pro meu boletim do segundo colegial. Segundo 5,5, 6,5, 4, 3,5 de inglês. 4 de matemática. Esse era eu no segundo colegial. Curiosamente, 4 de desenho, que é uma coisa que você faz mas era, bem. Não, mas era desenho, era desenho não era artístico, era desenho geométrico, claro. Entendeu?
Aí 5,5 de biologia. Eu era um fiasco. E segui assim, não é à toa que eu reprovei o segundo colegial, eu deixei aí pra mostrar, né? Que realmente não era seu forte. Então assim, o mundo caiu. Eu não ia ficar no Cardeal Mota, na escolinha do Ipiranga, de bairro onde eu estava desde a primeira série até o segundo colegial, passei minha vida lá. E aí tinha um amigo, Carlos, que falou assim, vem pra FECAP. Aí passa a foto, por favor. Aí são todas, na verdade, essas são as minhas carteirinhas para mostrar a minha vida acadêmica no Cardeal Mota, né? Gustavo, são 10 carteirinhas, então na primeira sou eu na primeira série. E a última sou eu no segundo colegial. Você vê os penteados, como fui ficando revoltado, né? O seu último. É o que eu falei aqui, né? É o destino de toda criança fofa e sorridente se tornar um adolescente esquisito. Que a gente sabe que tá gruindo. O que é essa franja no primeiro colegial? Olha isso. Então, não sei, gente. Quem batia essas fotos era um japonês que era o Zaga. E ele não falava português direito. A foto toda. Então, na época era isso. Era o japonês que tinha a lojinha de foto do bairro, né? Era o Zaga. Era muito engraçado posar pra essas fotos de carteirinha. Que loucura, gente. Mas é isso. Uma tradição de bairro, né? O japonês que tira foto. Porque eu ainda levo meus filhos pra tirar foto da EMEI, da SEI, numa japonesa lá no bairro, que tira foto. Eu conheci um colega japonês que era cinegrafista. E uma vez uma criança perguntou pra ele durante o serviço, mas por que você escolheu isso, né? Ele falou assim, eu era japonês, era pasteleiro, tintoreiro, fotógrafo. Tipo assim, fazendo piada, né? Mas era o japonês do Zaga que tirava as fotos. Mas passa mais uma foto. Essa era a FECAP. É a FECAP. A FECAP ainda existe. Gustavo, antes da gente entrar na FECAP, eu queria perguntar uma coisa, assim, uma dúvida sincera, honesta, que bateu no meu coração. Lá vai. Como você, eu também estudei do primeiro ano do fundamental, na época, primeiro ano do primário, Sim. até o quarto ano, porque eu fiz colegial técnico em magistério. Sim, aí tem mais um ano. Até o quarto ano do colegial, hoje ensino médio, na mesma escola. E eu não consigo me imaginar saindo, faltando um ano para terminar. Pois é. Mas nem por nada, mas nem se Deus voltar, se Jesus reencarnasse, aparecesse na minha frente e falasse, minha filha, você tem que terminar o colégio em outro colégio. Eu falar, meu querido, eu sinto muito. Foi difícil. Mas, tipo, foi difícil, foi horrível. Foi horrível. E assim, aí foi isso, porque eu não tinha pra onde ir. E o Carlos era meu melhor amigo. Ele é mais velho, ele é 2, 3 anos mais velho que eu. Você conhecia ele de fora da escola? Da escola, ele era do prédio, né? Ele era amigo do prédio onde eu morava e amigo de longa data, desde criança. E ele estudava já na FECAP, ele fazia técnico em processamento de dados. A profissão do futuro? Carlos tá bem. Então, Carlos, a profissão do futuro. Hoje, Carlos já fez uma empresa e vendeu a empresa. E tá bem. Como eu Grande disse, Carlos. profissão do futuro. Profissão do futuro. Mas aí, ele falou, vai pra FECAP. Porque ele virou e falou assim, na FECAP tem técnico de publicidade. Você não gosta de desenhar? Publicidade é só desenhar. Vai lá que você vai se divertir. Eu pensei, tá bom. Pensei, já que eu vou para outro lugar, pelo menos um colégio onde eu conheço uma pessoa. Eu conheço, não é da minha sala, ele já estava mais para frente, né? Já estava no terceiro colegial, provavelmente. Eu ia entrar no segundo. Mas o Carlos estava lá, então eu falei, bom, vou para a FECAP. A FECAP, para quem não conhece São Paulo, eu morava no Ipiranga, fica na Liberdade. E aí, era mais longe para chegar, eu tinha que pegar o ônibus para ir até lá, né? Chegava, estudava de manhã. E assim, a Liberdade, às 6 e pouco da manhã, era bêbado na rua, porque tinha um monte de balada, garota de programa, lixo na rua, mendigo. O Ipiranga era um bairro bonitinho, arborizado, onde todo mundo se conhece. Você olha o fulaninho, o cicraninho, etc e tal. E lá não tinha essa. Você saiu da experiência de bairro direto pro centro da cidade. De uma escolinha onde todo mundo estava de uniforme, sempre. A escolinha é uma escolinha. Não, o Cardeal Mota é uma escola grande, mas de bairro. Com uniforme social. Já não tinha o social. Não, tudo bem, não tinha o social. Camiseta, calça. Existia uma certa ordem, né? Na FECAP não tinha uniforme. Você ia com a roupa que você quisesse. Foi realmente a experiência de sair do bairro para o centro, né? Foi em todos a experiência os sentidos. De sair do bairro para o centro. Cosmopolitismo, o cada um para si, a liberdade. E aí, foi um choque. Se você puder passar para a próxima foto, esse sou eu já na FECAP, com a turma da FECAP de publicidade. E o que eu lembro? Na primeira aula, eu cheguei na FECAP, eu sentei na carteira, e aí assim, na minha, de viés para mim, então na carteira do lado para frente, tinha uma moça que está nessa foto, mas eu não vou apontar ela, porque eu acho injusto. Lembro o nome dela, não a conheço, mas né.
E ela estava com uma latinha de cerveja aberta. No segundo colegial. Então a professora De manhã. Às 6h30, 7 horas da manhã. Então a professora falava, quando a professora fez de costas, ela dava um golinho na latinha e colocava embaixo. Imagina quem saiu do Cardel Mota, da escolinha de bairro, e caiu nesse antro de gente louca, tipo assim. Que a foto, inclusive, já ilustra muito bem esse espírito, né? Tem um monte de maluco nessa foto. Galera de publicidade. A galera de publicidade. Tem alguém usando o cabelo de outro pra fazer um bigode falso, outro com uma coisa de fandangos, gente... Era uma zona. Realmente a galera tá... A FECAP era uma zona. E eu lembro, ainda nessa primeira semana, porque assim, a FECAP é um prédio, como você viu naquela foto, um prédio grande, tem até hoje, se você passa na 23 de maio, você vê a FECAP lá. E agora é faculdade também, né? Acho que não tinha, eu acho, mas agora é faculdade também. E as salas de aula do térreo e de cima era técnico de processamento, eram umas coisas... Publicidade era no porão, era no andar de baixo. Então a gente ficava lá... Deixa os malucos aí embaixo. Deixa os malucos lá embaixo, tipo assim. Então, a janela era meio escura, não iluminava muito. Então, assim, você ficava naquela sala fechada. No Cardel Mota, a janela da minha sala dava pro Museu do Ipiranga, você via arvorezinha. Lá não tinha nada disso. Então eu me sentia numa prisão na primeira semana, né? Com um bando de gente louca. E eu tive uma aula com uma professora de português, que ela era terrível, ela era severa, brava. Eu lembro que eu queria chorar. Literalmente, chorar que... Eu não tô com os meus amigos, eu não tô na minha escolinha de bairro, eu tô aqui perdido, eu não sei o que eu vou fazer. Tem um monte de maluco, a mina tá tomando uma cerveja e tem uma doida aqui me cobrando português. E eu assim, acabou, né? Minha vida acabou. Só que aí, você vai convivendo com aquelas pessoas, você vai sendo contaminado pelo aquele ambiente, você vai se inteirando né? E aí foram anos divertidos. Meu segundo e terceiro ano na FECAP, né? Concluí o técnico em publicidade. Eu brigava muito na época com os professores de desenho que queriam ensinar técnica de pintura. Eu falava, hoje em dia faz tudo em computador. Eles falavam, não, bom, eu estava certo no final das contas, mas eles estavam certos porque eu também tinha que saber manejar aquele negócio. Certo, mas eles estavam certos também, né? Mas, usando uma expressão de hoje, me obrigou a sair da minha bolha. Sim. E aí, assim, obviamente, essa transição, eu reprovar e ir pra FECAP, meu namoro com a Samantha naufragou alguns meses depois. Fez porque, água rapidamente. Eu vi assim, né? Quando você tem 16 anos, 17, não existe, né? Ah, não. Com ela eu ia casar e ter filhos. A gente tinha planos longevos, né? E aí a gente percebe que não existe um negócio que você não se veja todo dia, né? Assim, tem que estar dentro da sua vida. E aí eu marquei aqui até uma anotação para as minhas filhas, Dorothy Slata. Eu estou contando todas essas histórias para vocês. Que assim, nem sempre a gente percebe, eu escrevi, mas muitas coisas ruins, difíceis na hora, como reprovar, se tornam importantíssimas para o seu futuro. Porque é isso, eu saí daquela bolinha, daquele mundo cor-de-rosa, e eu caí no mundo real. Né? E é isso, tipo assim, o mundo real é isso aqui. E foi muito bom para mim. Foi um choque de realidade, assim, pá, aconteceu. Aí eu me formei na FECAP como técnico de publicidade e eu decidi que para mim deu. Estudar, para mim deu. Meu pai sempre cobrou que a gente tinha que se completar, tarará, mas ensino médio. E eu virei pro meu pai e falei, cansei. Não vou estudar mais, não vou fazer faculdade porque não tenho faculdade. Eu quero ser escritor e desenhista, eu quero viver das minhas ideias. Então eu não vou estudar mais, pra mim deu. Já com a ideia errada, né, Gustavo? E meu pai, eu falava, não preciso de faculdade. E meu pai, advogado, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você quer trabalhar com escrever, desenhar, fazer gibi, essas coisas, né? Então eu te dou 1 ano pra você ganhar dinheiro com isso. 1 ano. Se no final desse ano você não ganhar dinheiro com isso, você vai fazer uma faculdade. Seu pai é muito esperto. Importa. E eu falei, tá bom, né? Tem 1 ano pra fazer dinheiro com isso. Eu não preciso dizer o que aconteceu. Você tranquilo. Mas terminou a conversa com seu pai, você tranquilo. Pensando, nossa, 1 ano? Vai dar certo. 1 ano, tô sossegado. Vai dar certíssimo. Seu pai é muito esperto. E aí, nesse 1 ano... Só que nesse 1 ano, assim, meus pais já eram divorciados, né? Meu pai não morava com a gente, morava com a minha mãe. E aí, minha mãe acompanhando aquela, né? Aquele fracasso, aquele navio que tá afundando, né? Minha mãe virou e falou assim, por que você não faz um curso? Você tem uma voz boa, você gosta de falar. Por que você não vai fazer um curso de locução de rádio? Porque tem uma escola de rádio no bairro. E aí tinha a próxima foto, a Rádio Oficina, que existe até hoje, chama Rádio Oficina. É uma escola de rádio. Perdão, eu amo que você tá sempre sendo jogado nos antros de gente maluca. Da publicidade pro radialismo. É assim, ó. Foi, né? Minha mãe foi certeira. E eu falei, vou fazer a Rádio Oficina. E aí, tô mostrando uma foto da turma da Rádio Oficina. Eu no cantinho lá caído. O cara do meu lado de cavanhaque é o Rony, amigo meu até hoje. Maneiro. E eu era, na Rádio Oficina, eu era o mascote, porque eu era o mais novo. Dá pra a galera tinha que a galera 30 na média, assim, 28, 30, 35, tipo assim, era a média. E eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, tipo assim, nessa época. Então, esses malucos começaram a me levar em balada. E eu nunca bebi, né? Tipo assim, então eu era meio exótico, né, pra eles. Mas eles só me adotaram. Isso é a minha principal lembrança da Rádio Oficina.
depois de uma aula de um professor, eu não lembro qual que era a aula, era alguma coisa contemporânea, eu não lembro, que o professor ele estava falando sobre os Beatles. E aí, essa galera mais velha, né, tinha uma relação com os Beatles que eu não tinha. Meu pai ouvia Beatles, mas eu achava um saco. E aí ele falava assim, mas o que vocês pensando, né, na música, o que os Beatles levam você a pensar? E aí, galera, liberdade, né, juventude, rebeldia. E eu, muito mal-humorado, como eu sempre era, querendo causar. Quando chegou na minha vez, né, eu falei assim, acho que foi a primeira vez, falei isso aí assim, que a indústria falou assim, dá pra fazer dinheiro com esses moleques, vamos vender essa banda e vamos encher o cu de dinheiro. E o professor tava anotando na lousa, liberdade, tudo que tava falando. Ele pegou o apagador e apagou tudo e falou, é isso. Nessa hora eu senti os olhares, a noção que eles tinham de mim mudou. Esse moleque é esquisito, tipo assim. E aí alguns deles me adotaram de mascote, o Rony principalmente, então começaram a me levar em balada e tal. E aí ia pro centro da cidade, lugares que eu não conhecia e tal, e eu fui me divertindo. Continuando o processo de abrir a sua vida, né? Sim, a Rádio Oficina foi uma doideira na época. Sua cabeça. Abriu minha cabeça e hoje eu tenho DRT de locutor, eu nunca trabalhei. Minto. Um desses caras conseguiu, da turma, trabalhar numa rádio de um shopping lá na Vila Mariana. Shopping, como é que é o nome? Ele é do lado do Sesc Vila Mariana, eu não lembro daquele shopping. Então tinha uma rádio lá dentro, e aí a gente fazia, cada um fazia 1 hora, 2 horas por dia lá, pra praticar, inclusive, né? Não ganhava nada. Mas ia lá. E eu lembro que era muito engraçado, porque a rádio, e eles deixavam você levar a música que você queria. Claro, eu não podia levar rock podreira, mas um popzinho, uma coisa assim. Você levava os seus CDs e você fazia só horinha lá. Tinha alguns CDs lá que você podia usar também. E aí eu lembro que era muito engraçado, porque você tava lá e às vezes via assim, os corredores, as caixas de som eram pelos corredores do shopping. Era um shopping de bairro, mas era grandinho. E às vezes aparecia um lojista e falava assim, ligava, né? Tinha um telefone. Tá muito alto no corredor C. E você tinha, né, as caixas do corredor. Aí você pegava e aumentava um pouquinho. Abaixei, melhorou. Tipo assim, a gente ria. Tipo assim, era um bando de moleque louco, descomprometido com tudo, né? Então aí fiz o curso da Rádio Oficina, terminou meu ano, meu pai falou, e aí? Fez dinheiro, né? Deu tudo certo? Não deu, então eu tinha que fazer faculdade e eu sabia que eu não tinha cacife para tentar uma pública. Eu era um péssimo aluno, fiz colegial técnico. Eu ia ter que fazer 10 anos de cursinho para entrar numa USP da vida. Não ia ter condição. Não ia ter condição. Então eu tinha que ir para uma paga. Aí eu fui olhar, minha mãe acho que me ajudou de novo nessa época, assim, no bairro tinha uma faculdade chamada São Marcos. Era no Ipiranga e tinha jornalismo, tinha comunicação social. Por que você não vai prestar lá? Prestei, o que é uma mera formalidade, esse tipo de vestibular, né? Uma mera formalidade. É só pra ver se você sabe ler e escrever. Sabe ler e escrever? Entrou. Tá dentro, cola aí. Aqui o primeiro boleto. Fui fazer comunicação social na São Marcos, que depois virou... depois do 2º ano, você tinha que optar entre publicidade e jornalismo. Como eu já tinha feito publicidade no colegial e achava um saco... Você falou, deixa eu fazer jornalismo, coisa. Deve ser empolgante, deve ser, né? Vou descobrir uns crimes, vou investigar, né? Quem sabe eu me divirta nesse processo. Fui fazer jornalismo. E assim, eu lembro que, como eu fui obrigado, entre aspas, a fazer a faculdade, eu não levei muito a sério aquele curso, não. Eu me envergonho de falar isso, mas eu levei na maciota, tipo assim. Então assim, eu lembro que teve uma professora que na primeira aula eu falei assim, essa mulher é picareta. Ela tá aqui pra enganar a gente, ela não sabe nada. Eu não vou levar a sério a aula dessa mulher. E eu questionava ela, eu causava, né? E aí eu bombei da disciplina. Claro, tipo assim, não estudava, né? Fiquei. Só que você pode arrastar, né? A disciplina, né? Eu arrastei a disciplina dessa mulher até o último ano da faculdade, até o último semestre. Só que, chegou no último semestre, a grade já tinha mudado um monte. E eu tinha feito tudo menos a aula dela. E eu lembro do coordenador, ele falou assim, mas falta o que essa aqui? Ah, não, tudo bem. Isso aqui não tem mais na grade. Ele riscar. Eu falei, nossa, escapei da mulher. Tipo assim. Não acredito. Você não fez a disciplina? Eu não fiz porque a grade tinha mudado. E aquela disciplina não existia mais. Você vê as benesses de ser procrastinador. Às vezes funciona. Eu brinco, eu tenho um capiroto que às vezes ele age a meu favor. Assim, às vezes ele dá uns... Acontece, né? Bota o dedinho. Mas, e eu lembro, por exemplo, outra canalista. A gente tinha um professor de fotografia que era ótimo. Bonzinho, cara todo engajado em fotografia. E eu era um zero à esquerda, não ligava pra nada. E aí eu lembro que um dia ele começou a falar assim, vocês vão dar nota de vocês. Ele queria fazer uma coisa, né? Então você ia lá do lado dele na mesa e falou assim, quanto você acha que vale a sua nota esse semestre? E a galera, 7, 8 e tal. Aí chegou na minha vez a coluna e falei assim, Gustavo. professor, 4,5 ou 5? Ele fez assim, como assim? Eu falei, eu não dei tudo de mim, eu não prestei atenção, eu não fui um bom aluno.
Eu acho que a minha nota é 5. Não, você colaborou. Ele começou a contemporializar. E me deu um 7 pra eu passar, claro. 7. Tipo assim, 7, passei. Deu tudo Gustavo, certo. sinceramente, né? Olha o meu celular causando aqui, eu não desliguei. Ai, ai. Mas aí foi isso. A FECAP eu passei por essa. Vou desligar ele aqui. A FECAP não, né? A São Marcos. E aí me formei em jornalismo. E o meu TCC foi também assim... Eu lembro que a turma começou com, sei lá, 30 e poucos alunos. Terminou com 5 ou 6 alunos. Nossa. Como era tão pouca gente, você não precisava fazer grupo pro TCC. Você podia fazer sozinho. Ela precisava falar, cada um faz o seu, não tem problema. Eu falei, por que eu gosto disso aí? E o que eu gostava de adolescente era daquela revista Chiclete com Banana, do Angeli. Que era tirinho, umas matérias despirocadas. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa loucura aí. E basicamente o que você queria ter feito no ano que seu pai te deu, né? Quem sabe você tivesse feito um gibi, uma revista, exatamente. Um quadrinho. Aí, eu falei pra minha orientadora, que chamava Vanícia Sass, que era uma doida de pedra, adoro, figuraça. Falei, eu quero fazer uma revista assim, Chiclete com Banana. Ela falou, faz! E aí, a próxima imagem, se puder mostrar. Não, aqui são as minhas carteirinhas da FECAP, da São Marcos e depois da Unify, que foi onde eu fiz História. Mas, olha o cabelo do estudante ali. Pode passar para a próxima foto, por favor. E essa é a Ratazona. Foi a revista que eu fiz do meu TCC. É essa revista. Meu pai fez questão de imprimir, sei lá quantos exemplares. Eu tenho até hoje Ratazona em casa, assim. Meu pai fala, por que você vai vender no Farol, né? Eu tenho uma Ratazona em casa. Trouxe até a própria aqui, assim. E aí, pra você ter ideia, eu entrevistei o Bozo, eu fiz matéria sobre o Larry Flynt, eu fiz um monte de tirinha sem pé nem cabeça, tipo assim. E aí, fui aprovado, ganhei 10 no TCC. Falei, não é possível, não vale 10 isso aí. Mas assim, beleza, vale 8, sei lá. Mas passei. E aí depois, isso é importante para as meninas. Depois que eu fiz, como eu falei, fiz jornalismo mal jambrado. Aí eu fui trabalhar. E tava trabalhando, recebendo meu dinheiro. E aí me bateu uma coisa ruim, no sentido assim, porra, velho, você fez aquela faculdade nas coxas, né? E tá aqui, trabalhando com isso, né? Tava no IG. E aí eu falei, quer saber? Eu sempre quis fazer história, né? Eu mostrei a foto da professora Marili. História sempre foi minha paixão. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer história. Aí fui pra Unify, que era uma faculdade paga, onde minha mãe tinha feito história. Minha mãe é advogada, mas também mais velha, fez história. Aí eu fui lá fazer história, fiz história, foi divertidíssimo, porque eu fiz por prazer, eu não fiz por obrigação. E aí é uma relação totalmente diferente. E eu estava pagando. Né? Não tinha o meu pai pagando meu boleto. Eu pagava o meu boleto mensal com o meu salário de jornalista. Então foi assim, foi ótimo. E encerrei minha carreira, terminei a história na Unify, falei, agora pra mim deu, não vou estudar mais. Minha carreira acadêmica acabou. Então, ali. Hoje, a Dorothy tem 7 anos e ela quer ser pedreira. E eu falo pra ela, é ótimo. Primeiro porque a IA não vai tomar esse trabalho. Não, jamais. E eu falei, faz ser pedreira, estuda bem eletricidade, encanamento, tudo, e monta uma equipe só de mulher, só de pedreira. Vocês não vai faltar trabalho. Não vai. Não vai faltar trabalho. É um ótimo empreendimento. E ela quer mexer em trator, em Nossa, escavadeira. Ela vai adorar, bicho. Não sei quando que ela vai ouvir esse podcast, ela vai ser mais... Eu não sei se ela vai seguir com a ideia de ser pedreira, mas saiba que seu pai apoia de coração você ser pedreira. E a Zlata, que é minha filha de 3 anos, quer ser caçadora. Eu não sei o que ela entende por ser caçadora, mas eu espero que no final elas façam o que elas gostem. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu ficaria orgulhosa em ser mãe de uma pedreira e uma caçadora. Pois é. Belas profissões. Belas profissões. E a gente encerra esse 6º episódio por aqui. Espero que você tenha se divertido e qualquer um que tenha escutado tenha se divertido com a vida acadêmica deste nerd. A sua vida acadêmica não desapontou, Gustavo. Então tá bom. Porque é cheio de arcos de redenção. Queda. Exato. Apogeu, glória, queda. Apogeu, namora a menina, glória, ganha a eleição, queda. Queda. Bomba. Bomba. O 2º ano. Porém, deu certo. Novamente, a redenção do herói, que é... Toda vez que a gente abre nossa cabeça para uma outra coisa, tem 2 características que costumam acompanhar esse processo, né? Nunca é agradável. Nunca. Nunca é agradável. Terrível. De cara. Sempre é um negócio traumático no começo. É como se estivesse fazendo uma trepanação, né? Furando seu crânio. Sim. Você fala, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso? Meu crânio tá aqui ótimo, quietinho. Sim. E aí a sequência é... Acho que tem uma música acho que é do Zé Geraldo, eu não sei, que ele abre falando, quando tudo tá perdido na vida, é que a gente sabe que nada tá perdido. Exatamente. Tipo só que você tem que atravessar essa arrebentação aí, que você atravessou muito bem, né? No fim, até fazer história, foi pago com seu dinheiro de ter feito jornalismo. Sim.
Tá lá. Então, Nunca exerci. e o seu mas tá lá. TCC, veja Tá vivo só, aí. é exatamente o que você planejava fazer. Sim. No Viver tempo. de fazer gibi e escrever. É isso aí. É, Deu certo. foi muito De um bom. jeito esquisito, deu certo. Sempre dá. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Foi, Isa.